O Câmara Entrevista de hoje é com a psicóloga Fernanda Macedo. Ela vai nos falar sobre violência contra as mulheres, já que, segundo o Instituto Maria da Penha, no Brasil, a cada 7 segundos, uma mulher é vítima de violência física. No Rio Grande do Sul, em 2016, de acordo com o panorama da política judiciária de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, tramitaram na Justiça cerca de 13 processos a cada 1.000 mulheres residentes no estado. Além disso, março é dedicado o mês da mulher. Obrigada, Fernanda, por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco hoje. E recentemente a gente tem visto vários casos de tentativas e de alguns feminicídios consumados, né? Em alguns casos, a vítima já havia denunciado o agressor, já tinha a medida protetiva. Quais são os primeiros sinais de uma relação tóxica? Bom, a relação abusiva, ela mantém essa vítima presa a uma teia de sentimentos, de inferioridade, manipulação do parceiro, que ela se percebe com baixa estima, enquanto o parceiro manipula e possui uma conduta persuasiva. Essas relações, em muitos momentos, são relações veladas, mas se nós estivermos atentos, juntos, inclusive às redes sociais, aos espaços e contextos em que nós circulamos, nós podemos reconhecer essas relações que não são nada peculiares e são mais comuns do que nós podemos mensurar. E dentro da nossa comunidade imagiense são bem significativos os casos que são classificados dentro da Lei Maria da Penha. E é uma realidade que nós desejamos mudar e todos nós somos agentes de transformação e nós acreditamos que nós podemos, através do nosso trabalho, multiplicar intervenções junto às comunidades, junto aos lares e que todos nós somos dotados, né, de um talento para socorrermos alguém que está numa situação à margem, numa situação de vulnerabilidade emocional e sofrimento psíquico. Até porque ciúme não é sinal de amor, né? Não, muitas vezes ele vem em excesso e ali é o motivo do começo de uma briga e ele começa uma violência. Exatamente. E a proibição também, né? Muitas vezes a roupa muito curta, não pode sair tal hora, não pode sair com as amigas. A gente acha que isso não acontece, que isso acontece na novela, no filme, que isso acontece distante da nossa realidade. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? A pessoa, no caso, a mulher, vai sendo descaracterizada com relação à sua identidade. Ela vai sendo destituída das suas referências. Ela vai sofrendo um cerceamento psicológico, um cerceamento com relação às suas relações sociais, às suas possibilidades de trabalho, às suas possibilidades de ascensão, às suas livres iniciativas. Ela é totalmente privada e cerceada com relação às suas possibilidades de acesso fora do contexto daquele relacionamento. E como é que uma mulher pode lidar com o machismo que está enraizado na nossa cultura dentro de casa, tanto com os filhos como com os demais membros da família? Bom, nós vivemos num ambiente, né, que é não só de trabalho, mas num contexto cultural com uma série de resquícios associados ao machismo. Hoje, a figura masculina, ela está no momento de releitura, tá? Porque hoje o homem não é o pai de 20 anos atrás, não é o homem que até então se esperava ser há 20 anos atrás dentro dos parâmetros do machismo. Hoje, o homem se constitui e também busca a sua identidade com um olhar mais sensível sobre as suas escolhas, sobre as suas questões de sexualidade, orientação sexual, possibilidades de atuação, inversão de papéis. Mas isso tudo é um processo doloroso em que aparece uma série de sintomas na sociedade porque essa figura masculina ela se desorganizou. Aqui no Sul, nós temos uma cultura predominantemente machista, mas existe uma mobilização positiva com relação a esse status quo do machismo. Porque hoje nós encontramos uma série de figuras positivas, que homens que invertem realmente os seus papéis. Hoje em dia, tu vê mulheres no mercado de trabalho e os homens assumem a questão de gerir o lar,
que também é um trabalho, ao contrário do que as pessoas acham, Dizem que não, que as né? mulheres que são donas de casa não se ocupam, muito pelo contrário, as pessoas se ocupam muito, porque é uma jornada contínua e envolvimento com relação a toda uma rotina da família. Então, assim, existe a sensibilização desse olhar masculino, mas também existem aqueles que internalizam essa cultura de forma negativa, né, cristalizaram comportamentos que são demodês e que, infelizmente, transferem isso para suas relações e pregam questões que causam danos à escolha dos seus parceiros amorosos, trazem danos para suas famílias, né? Que nós mencionamos a questão das figuras parentais, que são danos, muitas vezes, que a pessoa leva anos para conseguir curar as suas dores. E digamos que não seria um processo de cura, mas seria um processo de entendimento e de luta em vida com relação às perdas. Tá? Então, isso eu acredito na figura masculina, assim como na figura masculina, com relação às suas escolhas e orientação de gênero e questões que são de sua livre escolha, mas lugar de mulher é onde ela quiser, não existe essa possibilidade, não, a mulher tem que ser isso, não. Lugar de mulher é onde ela deseja estar. E já existem relatos, né, de alguns homens que fizeram esse caminho de assumir o papel do lar, de cuidar dos filhos, de organizar o lanche, levar para o colégio, e dizem como é cansativo, quantas coisas para se pensar, quantas coisas para se fazer. E aí vai desmistificando aquela questão, né, de que a mulher fica em casa e não faz nada, que antigamente era assim, né, a mulher não ia para o mercado de trabalho, o machismo não permitia, e a mulher ficava em casa, então o homem chegava e dizia, tá cansada do quê? Passou o dia inteiro em casa enquanto eu fiquei trabalhando. E aí com essa questão do homem, muitos homens assumirem o lar, assumirem os filhos enquanto a mulher trabalha, já começou a desmistificar, porque eles mesmos relatam para os amigos, ou relatam para a família, e dizem a vivência que estão tendo e a experiência, né? Melhor do que tudo é viver aquilo ali e sentir na pele. E só para reintegrar que aqui a questão do machismo é reforçar a atitude do comportamento de quem não admite igualdade de direitos entre os gêneros. Isso não existe mais. Isso assim é inadmissível dentro de uma sociedade contemporânea, né, com a gama de influências que nós temos hoje. Isso não é cabível, né? Não existe espaço para esse tipo de pensamento. E os reconhecimentos jurídicos, né, que já existem, como a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, trouxeram algum resultado na questão da violência contra a mulher? Nós temos uma colega que é advogada, que faz o apoio jurídico, né? Mas como nós sempre trabalhamos de forma integrada, nós somos uma equipe multidisciplinar, as nossas ações são alinhadas, então em muitos momentos nós fazemos supervisão sobre algumas medidas, e isso entre nós é um consenso, que é um marco entre o antes e o depois, né, da Maria da Penha, e a questão da regulamentação do feminicídio. A questão da denúncia, muitas vezes as pessoas mencionam, mas aumentaram as denúncias, as pessoas tiveram mais acesso à informação e a condição de vítima dessas mulheres foi reconhecida, o que até então não era, elas não se reconheciam como estando numa condição de vítima. Uma das coisas que nós mencionamos, assim, que nós não podemos nos tornar inertes, o noticiário, tu assiste o noticiário, como é que tu vai ficar numa zona de conforto que até então tu muda de canal quando tu não tem, te dá uma certa inquietação, né? Então, por exemplo, homem atropela e mata a namorada após briga no aniversário infantil. Como? Então, jovem universitária é encontrada morta em apartamento e o suspeito é o namorado da vítima. Segundo informações, ela foi enforcada com um cabo de computador. Jovem embriagada e estuprada pelo cunhado, que o namorado flagra a cena e a queima 80% do seu corpo, porque sentiu-se traído. Ela estava sendo violada, ela estava numa condição de violência. Uma outra questão, mulher estrangulada e morta pelo ex-companheiro. Que direito lhe dá? Mulher espancada por companheiro e largada na estrada. Mulher madura, observem a chamada, mulher madura de 54 anos é agredida por jovem de 28 anos após marcar um encontro via internet. Outra, senhora idosa de 101 anos é violentada sexualmente pelo genro. 101. E os sinais são reconhecidos pela neta.
pelas inquietações comportamentais que ela demonstra, como sudorese excessiva, crises de pânico, que até então aquilo não acontecia. E uma declaração absurda de um vereador de Petrópolis, aqui no Rio Grande do Sul, que mulher decente não dá problema. Então a culpa ainda da cultura, isso é um exemplo de machismo, assim como nós temos homens que lutam por nós, né, figuras que nos representam, surge uma figura pública que diz que mulher decente não dá problema, não. Há uma inversão de valores com relação a isso. Então, uma das coisas é que nós não podemos nos tornar invisíveis, né? E também não podemos ser indiferentes com aquela que também é mulher como nós. E uma outra questão, né, que nós sempre frisamos nos nossos encontros e também nos acolhimentos, que é uma fala alinhada entre todos os profissionais, que nós não trabalhamos com julgamentos, apontamentos. Nós trabalhamos com acolhimento, com a escuta, com o entendimento da questão que essa mulher que é vítima traz até nós. Nós buscamos todos os subsídios, né, sociais, socioassistenciais, psicológico, jurídico, pedagógico. Nós temos uma série de entidades, né, assim como representação de secretarias, que têm alinhamentos de trabalho conosco, em que o nosso atendimento é prioritário. Nós temos pessoas que vêm de outro município, que são cidadãs bageenses, que são acolhidas aqui porque possuem família. Então, assim, às vezes as pessoas chegam numa condição de vulnerabilidade emocional e muitas vezes sofrimento físico, psico e físico, que são imensuráveis, mas essa mulher, depois de passar por nós, ela recupera a sua dignidade, ela sai. Tu acompanha esse processo, né, visivelmente através da fisionomia dessa mulher, que ela vai adquirindo segurança, vai sendo trabalhado sua autoestima, sua autoconfiança, se colocam possibilidades de perspectivas de vida que até então ela não tinha. Mas vocês percebem que tendo essas leis, né, tendo reconhecimento como violência, já gerou uma questão mais que intimida o agressor muitas vezes e faz ele pensar ou recuar na atitude de agredir a mulher, porque antes não dava nada, né? Uma das coisas, assim, dentro vamos deixar a brecha também para nosso colega que é advogado, mas uma das coisas que nós falamos muito na questão do par amoroso, né, na violência contra a mulher, mas existem as figuras parentais que violentam, né? Então tem a extorsão patrimonial, a violência sexual, a violência psicológica, que são de outras naturezas, mas que são caracterizadas por outros danos como violência. E por pessoas que habitam esse mesmo espaço. Assim, são situações muito delicadas, é muito difícil essa mulher vir até nós. Nós temos um bom alinhamento com a DPPA, com a DEAN, que são... porque esse caminho da pessoa chegar até nós é um caminho muito doloroso. Muito, muito, muito doloroso. Então, é um processo de libertação e são muitas as histórias veladas, né, como nós tínhamos conversado, né, em função de um pacto de silêncio, né, em dificuldade dessa família reconhecer que está num processo de adoecimento e que tem essa situação no seu lar. Por isso que a gente frisa tanta questão do acolhimento sem apontamento, termos a ética do sigilo, o que acontece lá permanece entre nós, nenhuma pessoa exposta, e pode contar conosco sempre. E o que as pessoas, a sociedade como um todo, pode fazer para ajudar a mudar a realidade da violência? Bom, uma das coisas determinantes é descristalizar esse comportamento arraigado ao machismo, né? Então, o que é importante reconhecer que esse agressor, ele possui um comportamento agressivo, ele tem baixa tolerância à frustração, né? Aquela ideia do machão, manipulador, sou eu que mando aqui, esse é meu espaço, esse é meu território, que quem manda sou eu, quem dá as regras sou eu. Ele é egocêntrico, ele é muito vaidoso, a gente costuma mencionar que está embriagado de si mesmo, ele é totalmente envaidecido. Então, ele não tem essa habilidade empática com relação ao outro, ele não se percebe tendo a troca, né? Ele apenas se gratifica com esse relacionamento da maneira como ele tem interesse. Ele é muito persuasivo,
ele é sedutor, tá? E extremamente manipulador, porque é ele que dá as regras para essa mulher. Tá? E mesmo havendo a questão da Maria da Penha, existem confrontamentos, assim, tu vai lá, isso não vai dar nada, tu sabe bem, faz lá. Então, mesmo ela tendo os direitos, mesmo ela tendo o centro de referência, tendo o suporte de outras instituições, ela mesmo assim, ela se sente insegura perante, né, a figura do agressor. Porque o que acontece com o agressor? O agressor, ele tende a inverter os papéis. Ele se coloca na condição de vítima quando, na verdade, ele está manipulando toda a cena. Então, assim, observa o que tu estás fazendo comigo. Isso é culpa tua. Se tu agisse de maneira diferente, as coisas não iam acontecer dessa maneira. Isso é pura responsabilidade. Agora, tu aprende bem, porque isso pode se repetir. Tá? Só depende de ti se as coisas vão melhorar ou não. O que é um absurdo. Sim. É um absurdo. Só que a pessoa, ela joga tanto com o teu emocional e tu já não tem mais discernimento, tu tem um cerceamento perceptivo, Que entra no que jogo. tu já, não, é isso mesmo. E isso, qualquer um de nós tem uma história para contar. Também uma outra coisa, que as meninas, houve uma declaração, agora acho que também foi na Serra Gaúcha, uma menina belíssima, né, que não é só uma questão de beleza, mas uma declaração com fotos muito bonitas, né? Uma declaração belíssima no dia 8, no dia 10 ele assassina a sua companheira. A advogada que foi assassinada no Paraná, uma menina belíssima, um relacionamento longo, supostamente um relacionamento sadio, a família não estava a par dos acontecimentos em que ele a agredia. E olha o que aconteceu. Ela era uma pessoa que sofria silenciosamente na mão desse sujeito. Aí as pessoas perguntam, né? Por que eles têm essa tendência a fazer isso? Bom, não existe justificativa, né? Mas dentro dos levantamentos que são feitos, inconformidade com o fim do relacionamento, ciúmes, o sentimento de posse, a baixa autoestima e autoconfiança do agressor com relação ao seu relacionamento ou a insegurança por se sentir desmerecido, frustrações pessoais projetadas no relacionamento, isso é muito comum, tá? Sentimento de inferioridade, questões relacionadas à sexualidade, aqui a gente se refere à questão da virilidade, tá? Então, da troca e a cultura do machismo. Tá? Então, e tudo isso nós podemos perceber, nós podemos intervir, a mãe que educa, os amigos que trocam informações, o pai que educa, a escola pode intervir mostrando exemplos sadios de relacionamento. As pessoas que permanecem em relacionamentos que são doentios são as referências que ela possui. Ela está imersa, ela está num momento que ela não tem discernimento, não tem uma leitura que outra pessoa que tem outras possibilidades, ela não vê. Ela não vê além. E a própria cultura que a gente tem, né, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Aí teve o caso dessa moça no Rio, acho que foi, que o rapaz ficou 4 horas agredindo ela, né? 4 horas. Em um prédio onde tinha outras pessoas. E ela gritava socorro e ela disse que perdeu a voz, já não conseguia mais, ela já nem ouvia, mas não tinha mais força para gritar. E 4 horas gritando, pedindo socorro, sendo agredida, as pessoas ouvindo um barulho estranho, porque o apartamento ficou numa situação que eu imagino que ele jogava lá na parede, fazia Sim, mesmo que tivesse uma boa acústica para isolamento acústico. E custou até que alguém, que acho que foi, se não me engano, o porteiro do prédio, subisse para tentar ver o que estava acontecendo e chamar a polícia. Então, muitas vezes a gente ouve, né, um barulho estranho, uns gritos, alguma coisa, e fica, não, mas deixa, cada um com a sua vida, eu não vou me meter. E a mulher, às vezes, está sendo agredida, né? Tu pode salvar uma vida se tu aciona a brigada, não vai entrar na casa de ninguém. Porque também, mas a brigada, ela chega, a abordagem, a princípio uma abordagem muito bem feita, não é nada que vá ferir, por exemplo, aquela família, ou vá constranger. Tá tudo bem aí? O que está acontecendo? Não, e fora que a denúncia é anônima, né? É bom a gente sempre frisar que a denúncia é anônima. 180, liguem para o 190, não são expostos os denunciantes, né?
a ideia de que, não liga para brigada, liga para brigada, liga para patrulha, são pessoas preparadas, são pessoas sérias, que conhecem o nosso trabalho. No caso de precisarem a presença de um de nós, poderão entrar em contato conosco, que nós acompanhamos as vítimas. Tá? Uma outra coisa é que essa questão em briga de marido e mulher não se mete a colher. Olha, vai com tudo. Vai com a colher, vai com tudo. Mete a colher, a porque panela, nós tudo. podemos salvar uma vida, né? Isso, hoje em dia, a gente se imagina que são os casais mais maduros. Não, isso começa lá na adolescência, tu vê relacionamentos que são absurdos dos meninos reproduzindo as suas referências, né? de relacionamento, as meninas também reproduzindo esses comportamentos, internalizando os supostos relacionamentos corretos, né, da relação homem e mulher. O meu homem, a minha mulher, eu sirvo ao meu homem, ela é minha mulher. Então, essa questão do sentimento de posse é muito complicado, porque ninguém é de ninguém. Né? Nós nos entregamos, nos doamos, mas ponto e vírgula, para sermos felizes em conjunto, mas respeitando a singularidade, o espaço de cada um, sem violar a identidade de ninguém, né? E uma das coisas que nós tínhamos conversado, que surge dentro dessa questão do relacionamento, é o que prende essa mulher nessa condição. Que é um julgamento que ela enfrenta muitas vezes da sociedade. Exatamente. Por que volta, por que continua, por que apanha e fica... mas gosta de apanhar. Tem toda aquela teoria, a mulher gosta de apanhar. Então, assim, isso dentro dos compêndios de psiquiatria, isso também é mensurado, que nós falamos um ciclo de violência, que primeiro vem a fase da lua de mel, que todos os relacionamentos a gente passa, que quando conhece, aquele momento de sedução, de encantamento, de tudo troca, lindo. flores, perfumes, eu vi uma camisa, tudo a ver com ele, aquele suspiro, aquele encantamento, aquela magia. E o que acontece? Passado isso, surge a situação de conflito. Tu te arrumou, vamos para uma festa, festinha. Com essa roupa, volta, tira essa saia, porque contigo não vou assim. Tu vai lá, te arruma, troca o vestido, volta. Não, esse degote não tá legal. Troca. Essa camisa está muito transparente. Então a pessoa não é mais a pessoa que esse sujeito conheceu, ela vai se despersonalizando, se destituindo da sua personalidade, isso é importante mencionar. Que em algum momento esse homem foi interessante para ela e ela foi interessante para esse homem. Mas a tendência é ele apagar a sua luz. Vai sendo descaracterizado. Depois tem a fase do lua de mel, a situação de conflito, os episódios de violência, pegar pelo braço, um exemplo, sai daqui agora. Houveram situações narrativas, né? Pegarem um garfo, que tu tá olhando para aquele cara? De cravar o garfo na coxa da pessoa, né? Ou agarrar pelo cabelo, quebrar dedo, tu tá olhando, tu te mantém. Então, aquela que tu vê a questão da tensão na fala, tu observa isso, e aí depois passa isso tudo. E a pessoa murcha, né? A pessoa murcha e tu vai te apagando. Tu ia pra festa, vamos pra festa, hoje... Oba, pagode! A pessoa feliz, hoje vai acontecer, tem a festa que hoje tem festa quinta, sexta, sábado. Ou hoje tem um jantar, uma coisa legal pra ir. Hoje tem uma noite romântica. Vai te apagando, te apagando, te apagando. E tu vai perdendo o encantamento. E o que acontece? Surgem os episódios de violência, que isso do braço, do garfo, ou de quebrar um dedo, ou de um roxão, isso é figurativo perto de outras coisas que acontecem, como a pessoa ir de fato a uma surra em que a pessoa vai culminar no pronto-socorro, que ela vai dizer, eu caí da escada, né? Eu tropecei na calçada, bati numa porta, me queimei no fogão, né? Então, ela vai tentando velar, por quê? Porque ela acredita que ela vai mudar. Então, mas comigo ele vai mudar. Ele fez isso com diversas pessoas, mas comigo ele vai mudar, porque assim, eu vou salvar esse relacionamento, eu preciso salvar. Eu acredito, né, que existam possibilidades de tratamento, mas acredito também nas pessoas que não desejam se ajudar. Né? A gente só pode tratar um agressor, que nesse momento nós não oferecemos esse tipo de serviço,
mas existem outros espaços que sim, a partir do momento que a pessoa deseje melhorar. É que vem todo... Isso também está dentro da cultura, né? Da nossa sociedade. Por exemplo, na infância, no desenho da Bela e a Fera, a Bela mudou a fera. Através do amor, entendeu? Exatamente. Então a mulher já se cria, a gente cresce com aquela questão de o amor transforma, eu vou transformar ele através do amor. Então foi o primeiro episódio de violência, e depois tem o segundo, e a mulher acreditando. Quando chega o agressor se arrependendo e fazendo a promessa da mudança. E ele diz, amor, Não vai acontecer de novo. não vai acontecer de novo, tu sabe que eu estava num momento difícil, tu sabe que tu também poderia ter agido de uma maneira diferente, né? Responsabiliza novamente a vítima. Mas vamos tentar. Aí volta. Volta de novo a lua de mel. Não, e às vezes é aquele pedido só não usa mais aquela saia, tá? Ou então, quando a gente for, não olha pro fulano, não cumprimenta mais ciclano. Não fala. Tem sempre um porém, um mas, né? Exclui fulaninho. Então, e isso é muito comum. Então, isso, na mídia vocês vão assistir sempre, né? Tem diversas escritas com relação à fase da lua de mel, a situação de conflito, o episódio de violência e, de novo, a situação do apaziguamento, que é o arrependimento e a promessa de mudança. Né? E a pessoa permanece imersa nesse mesmo ciclo. Tá? São muitas as histórias positivas que nós temos para contar. Tá? Nós temos muitas histórias de libertação, de empoderamento feminino, que, quem sabe amanhã ou depois essas mulheres não estão narrando as suas histórias, mas são muitas dores, são anos, as pessoas pensam que só 1 ano, 6 meses, tem algumas pessoas que conseguem sair disso antes, mas tem outras pessoas que não têm recursos internos, no sentido de conseguir libertar-se disso, por ter um aprisionamento emocional. Até a questão dos casamentos antigos, onde o machismo imperava ainda mais e era ainda mais cultura. Muitas vezes, minha avó e meu avô viveram 70 anos juntos. 50 e quantas vezes aquela relação era doentia? Quantas vezes pode ter existido violência? Quantas vezes a tua avó se sentiu desmerecida, ela já não tinha mais autoestima? Durou 70 anos porque era feio se separar. Como é que a mulher ia se separar? Uma mulher separada na sociedade era uma vergonha. Sempre para a mulher a vergonha, né? Nunca para homem. E hoje em dia as pessoas perguntam, tu tem certeza que tu quer te separar? Tu não acredita mais no teu relacionamento? Olha, foi tomada uma decisão, foi avaliada a questão, é uma escolha por mim, pela minha sanidade física e psíquica, é uma escolha. Vai ser dolorosa, mas por que não respeitar essa escolha? E uma das coisas também que nós tínhamos elencado, né, por que essas mulheres permanecem com seus agressores, né, e permanecem imersas nesse ciclo de violência? E são coisas que parecem ser muito simples, mas elas não são para a pessoa que tem esse adoecimento, que é a dependência emocional, que é o sentimento de inferioridade e de submissão, porque tem esses resquícios culturais, né? Até que a morte nos separe, e infelizmente a morte muitas vezes separa. A baixa autoestima e autoconfiança que nós tínhamos falado, a dependência econômica, a falta de perspectivas, como eu vou sair daqui, ela se sente coagida, intimidada, medo de perder os filhos, medo de morrer, porque esse agressor, ele é muito cruel, assim, é maquiavélico. E ele é socialmente, ele é uma pessoa super agradável. Exatamente. Quem convive diz, eu não acredito que fulano te bateu. O fulano te falou isso? Não pode. Aquela pessoa querida, maravilhoso, amigo. O agressor também é uma figura que está em processo, está doente, né? Ele também é vítima no momento de sua história. Porque se nós formos fazer uma retomada, esse sujeito também, se supõe que ele também foi vítima de uma violência, né? Ele também é fruto de um lar em que ele não conseguiu construir referências sadias. E fruto também do machismo da sociedade. Às vezes que a gente fala, essa cultura, ela vai entrando na mente, tanto dos homens quanto das mulheres. Das mulheres que se submetem do homem que acha que tem o poder de fazer aquilo e acha que pode apenas por ser um homem, né? O que muito acontece ainda, e que a gente acha que é história de antigamente, de livro, de filme, de novela, de muitas vezes esse homem e essa mulher terem filhos e só terem meninas. E ele quer um menino. Para carregar o nome da família. O nome da família e para honrar a história dele, para ser, sei lá, né, o jogador de futebol, alguma coisa que ele acha que vai se orgulhar.
E aí, às vezes, a mulher sofre agressão porque ela é incapaz de gerar o filho homem que ele quer. Isso está tão arraigado no inconsciente coletivo, assim, que existem muitas histórias de superação feminina, né, de filhas mulheres, né, de grandes empresários, grandes investidores, em que elas contam a sua história de superação, né, por serem mulheres e mostrar o quanto elas são competentes naquilo que elas se propõem a realizar. Claro. É muito comum nós ouvirmos histórias relacionadas a isso. E como a gente já falou aqui, né, inúmeras vezes no nosso bate-papo, que tem a tendência é sempre culpar a vítima, né? Tentando minimizar quem agrediu e colocando a culpa sempre na mulher. Porque isso, por aquilo outro, apanhou porque pediu, apanhou porque mereceu, apanhou porque fez por onde, ou foi agredida pelos mesmos motivos. Isso também tem um impacto na saúde mental da pessoa que sofreu a violência física, né? Então, assim, é altíssimo o índice de depressão, o índice de pseudo-suicídios, também de adoecimentos relacionados ao que nós chamamos de psicossomática, sintomas que são velados, com aquela mulher que é poliqueixosa, que está sempre buscando um atendimento, né? A gente costuma citar o exemplo do postinho, mas ela está sempre com uma dor e outra, quando na verdade o postinho é a válvula de escape para um espaço de escuta e muitas vezes ela não tem coragem de pedir o socorro. Felizmente, essa cultura está mudando, principalmente com relação à questão da saúde mental. Porque existe muito preconceito com relação à saúde mental das pessoas em geral, né? Não apenas da mulher. Isso é uma realidade que aos poucos nós nos esforçamos em mudar todos os dias. Mas não é só uma luta nossa, mas eu acho que é uma luta de todos nós que somos mulheres, né? Cidadãs. Nós temos diversas pessoas que colaboram, né, nos nossos eventos, não apenas como profissionais, mas como cidadãs, para somar as nossas práticas. Porque dentro disso tudo, muitas vezes, a terapia, que é uma solução para todos nós, né, é vista com preconceito, né? E muitas vezes a mulher sugere, inclusive, nesse caso, a terapia de casal, para que se supere, ajude a superar essa crise, para que tenha alguém que escute ela, para que ela possa falar. E vem, na maioria das vezes, vem da parte do homem o preconceito de dizer, eu não sou louco para ir psicólogo. Exatamente. Né? Então, tem toda uma questão é mal visto, até a maneira como ela tenta pedir ajuda, às vezes, esse preconceito entra também. Exatamente. Chega de forma distorcida a interpretação do pedido de socorro, né? Porque, na verdade, o pedido de socorro é um ato de sanidade, né? É um atestado de sanidade. Bom, eu tenho consciência que eu tenho um problema, estou passando por uma situação conflituosa e eu preciso buscar ajuda. E esse é o nosso papel. E como é que é o teu trabalho na Coordenadoria da Mulher? Como é que é o atendimento psicológico concedido às vítimas? Como é que tu lida com essa situação em seguida que elas estão chegando tão fragilizadas ali? Sabe que é um trabalho muito prazeroso, porque é um trabalho que te motiva todos os dias, porque sempre são um recomeço de novas histórias, resgate de vidas, resgate de famílias. É um trabalho que te faz acreditar num mundo melhor. Eu fico emocionada porque eu realmente acredito nisso. Nós acolhemos as mulheres. Fico mexendo. Porque é impossível tu não teres uma habilidade empática com essa mulher, porque ela não é só mãe, ela é filha, ela é tia, ela é irmã, e todos nós somos dotados de sonhos, né? Cada um, se tu perguntar os teus sonhos mais simples, eu quero ser feliz, eu quero ter um lugar bom para morar, eu quero poder trabalhar, eu quero criar os meus filhos com dignidade. A maioria delas não pensa num status econômico, elas pensam num bem-estar, por isso que elas abrem mão das suas histórias, né? São muitas histórias que as pessoas abrem mão de si mesmas para poder prover para os seus filhos, e se sujeitam a certas situações, inclusive para mantê-los vivos. Porque são muitas peculiaridades nas histórias que vêm até nós. Então, retomando, nós somos uma equipe multidisciplinar, né? Nós nos comunicamos não só pela escrita, mas como pelas palavras ditas, mas nós nos comunicamos pelo olhar, porque nós temos um alinhamento, não apenas técnico, mas a questão afetiva
de termos essa habilidade empática, né, com a subjetividade de cada pessoa e a narrativa que ela nos traz. Porque não é fácil, assim, porque às vezes a gente tem que dar uma paradinha e dizer, opa, vamos lá, que a gente acredita que o mundo vai se tornar um lugar melhor. Mas nós temos profissionais excelentes, né, tanto na área da psicologia, que sou eu e um outro colega, na área da assistência jurídica, da assistência social, pedagógica. Nós trabalhamos com uma coordenadora, que é a senhora Cândida Navarro, que é uma pessoa extremamente politizada e alinhada com relação às políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. É uma pessoa que vai a campo conosco, conhece o que se propõe a realizar, nos favorece em ferramentas de trabalho. E todos nós, então, trabalhamos com acolhimento, né, escuta dessa vítima, fazemos o acompanhamento dentro das nossas áreas respectivas e, uma vez que a pessoa queira manter, no caso na minha área também, que deseje manter o acompanhamento psicológico, essa pessoa poderá permanecer, né, até que se sinta pronta, né, para retomar a sua vida. Mas nós vamos mantendo um suporte. Hoje em dia, são 300 pessoas que são mulheres que são monitoradas por nós, né? Foram 1.214 atendimentos, isso é um número que eu estava preocupada, de janeiro a janeiro. Tipo, é muita gente. E essas pessoas estão circulando entre nós. E as pessoas acham que isso não existe, que isso... Não, capaz. Olha, é muito comum, infelizmente. Né? Porque na televisão a gente troca de canal, aquilo que nos gera incômodo. Passou. Só que quando isso acontece na tua casa, no teu lar, na tua comunidade, mas o nosso trabalho é um esforço rotineiro, né, em que existe uma equipe muito entusiasmada com o que se propõe a realizar. Né? E felizmente nós, não é só uma questão de gestão, mas é uma questão de entendimento, né, que nós temos o respaldo, né, do governo municipal com relação a essas práticas, que hoje em dia não é só uma questão nossa, mas é uma questão mundial de enfrentamento à violência contra a mulher. E no nosso município, nós somos percursores, né? E uma das coisas que a Cândida sempre menciona, e eu replico a colocação dela, que se não fosse essa questão da sensibilidade, do olhar, né, das pessoas que passaram por nós, né, que ela sempre, a questão do nosso prefeito municipal, o secretário esquerda e hoje o Bocão, que são pessoas que têm discernimento sobre essas práticas, tá? E têm comprometimento e subsidiam esse trabalho, porque sabem que essas ações possuem resultado. Então, por isso que essa questão assim, de nós trabalharmos em campanhas corpo a corpo, conversar com as pessoas, pararem, trabalharmos com ações profiláticas junto às comunidades escolares, trabalhar em rádio, TV, jornal, porque em algum momento vai chegar a uma pessoa que precisa dessa informação ou alguém que tem discernimento sobre isso vai poder estender a mão para poder auxiliar essa pessoa. Costumo dizer que eu acredito que a gente lança sementes ao vento. E uma hora a gente sempre vai colher frutos e vai encontrar esse jardim florido também. Assim, eu realmente acredito nisso. E já chegando ao fim da entrevista, eu vou te pedir para deixar aí para essas mulheres que se identificaram com essas coisas que a gente falou, né, de que não devem acontecer no relacionamento, algumas que sabem que estão em um relacionamento exaustivo, cansativo e que não é saudável e querem pedir ajuda, mas têm medo, para te deixar um apoio, uma força, e também para as pessoas que sabem que alguém próximo sofre violência e que fica nessa de não meter a colher, né? Então eu vou te pedir para deixar esse recado aí para as pessoas, para que a gente possa, numa luta em conjunto, um dia ver esses números zerados, né? Eu acredito que todas nós, mulheres, nos mais diversos momentos, seja qual for o contexto que nós estivermos inseridos, nós temos condições de ajudar a outra mulher. Nós precisamos nos tornarmos mais empáticas e mais acolhedoras. Usarmos de menos censura e mais entendimento. Estarmos mais disponíveis à escuta e sermos mais empáticos. Né? Uma das coisas que
que eu acho muito engraçado, mas como é que nós vamos elencar isso para essa pessoa reconhecer que está sendo agredida? E uma das coisas que a gente identifica, assim, que, por exemplo, o que não é comum nisso tudo que tu pode reconhecer? Não é comum xingar e humilhar a parceira. Não é comum tu ameaçar, intimidar e amedrontar a pessoa que é teu par amoroso. Não é comum tu criticar continuamente uma mulher e a constrangê-la, desmerecê-la, em vez de enaltecer o quanto ela é significativa nesse relacionamento. Que não é comum tu tirar a liberdade de ação, privar o discernimento dessa pessoa. Não é comum tu ser agredida, não é comum morder, puxar cabelo, bater, espancar, entre outras tantas coisas, como fazer comentários ostensivos na frente de estranhos ou desconhecidos. Assim, o amor, o relacionamento é tudo aquilo que implica em respeito, reciprocidade, admiração, entendimento, metas compartilhadas. É tudo aquilo que soma, agrega, que se constrói uma relação em comum, não uma relação simbiótica, em que nós somos um. Não, nós somos um par amoroso com histórias diferentes, mas estamos construindo uma nova história como um casal, né? Que terá suas escolhas, os seus objetivos, mas sempre havendo a reciprocidade. Uma questão que também não é muito falada, mas a questão do ato sexual, né? Ele deve ser consentido pelas duas pessoas que estão ali. Exatamente. E mesmo que seja um marido e a esposa, e qualquer coisa forçada é estupro também, Exatamente. Né? Uma das coisas assim, forçar a ter relações sexuais, forçar a prática de atos sexuais que causam desconforto ou nojo ao seu par amoroso também é caracterizado como uma violação. Né? A questão de ter um relacionamento institucionalizado não dá amparo legal a ninguém a ser violado com relação à sua liberdade de escolha, porque é uma troca, a relação deverá ser recíproca. Uma mulher não pode ser obrigada a fazer sexo com outra pessoa também sem o seu discernimento, entre outras tantas coisas que, meu Deus, é muita coisa que passa desapercebido ou a grande maioria das pessoas na comunidade, mas assim nos círculos sociais, ela tem um pacto de silêncio que ela prefere se omitir. Né? Então, ela vai perpetuando esse tipo de comportamento e não intervém, né? Porque nós somos constituídos pelo exemplo, nem sempre pelo discurso. E isso faz uma diferença. Se nós nos mobilizarmos com relação a exemplos, né, certamente os discursos serão compreendidos de uma melhor forma. Eu realmente acredito no mundo novo, acredito em relacionamentos saudáveis, acredito em respeito às escolhas de cada um e acredito também que todos nós somos agentes de transformação e cada um de nós pode sim colaborar no nosso trabalho junto à Coordenadoria da Mulher dos Direitos Humanos. Podem contar conosco. Nós nos esforçamos em fazer a diferença na vida de cada um de vocês. E vamos reforçar, né, o 180 e o 190, Exatamente. Que são números de pedido de socorro ou de denúncia anônima. Ninguém vai ficar sabendo quem é que ligou. Sem nenhum tipo de constrangimento. E precisando de algum tipo de orientação, em caso de dúvida, para ter um melhor entendimento com relação à violência, se está acontecendo ou não, se é necessário um entendimento e um esclarecimento de um profissional, vá até a coordenadoria, converse conosco, nós vamos esclarecer, nós vamos conversar da melhor maneira possível. E aos curiosos que queiram conhecer o nosso trabalho, o espaço também está à disposição, nós temos uma sala de recepção, nós temos folders com relação ao nosso trabalho, a nossa equipe é muito receptiva e todas as pessoas que quiserem conhecer o nosso trabalho, nosso espaço, serão muito bem-vindos. Estamos à disposição da comunidade e agradeço o espaço também, isso faz toda a diferença. Muito bem, muito obrigada mais uma vez, Fernanda, pela tua disponibilidade em estar aqui conosco. E o Câmara Entrevista volta no próximo domingo, às 6 da tarde. Até lá!